A paz do Senhor, meus queridos. Voltando novamente aqui a gravar alguns vídeos para o nosso canal. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e saiba que se você chegou é porque essa palavra vai falar com você. Nós iremos falar sobre emocionalismo. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, vou ser breve, que está em Atos capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. O que isso significa, ou o que tem a ver com emocionalismo? Irmãos, primeiramente, aqui foi o dia em que os discípulos foram selados com o Espírito Santo para uma missão importante de proclamar o Evangelho. E eu quero dizer para você, existem duas coisas que diferem. Uma coisa é ser selado com o Espírito Santo e outra coisa é emocionalismo. Observe que os discípulos, quando eles foram selados com o Espírito Santo, eles unicamente foram proclamar a palavra. Não é à toa que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem. Na segunda pregação, em Atos 4:4, vai dizer que houve um acréscimo de 3 para 5. Ou seja, mais 2.000 almas se converte. Ou seja, o selo do Espírito Santo, ou o receber do Espírito Santo, fez com que os homens proclamassem a palavra para os ímpios, para aqueles que não criam na palavra. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, do verso 5 em diante, que eram cerca de umas 18 nações diferentes que estavam em Jerusalém, porque Jerusalém naqueles dias estava em festa. Eles receberam poder para falar em outro idioma, para proclamar a palavra. Agora, o que tem a ver isso com o emocionalismo? Lembre-se, hoje as pessoas elas vão para o culto, certo? Elas chegam no culto, elas recebem a palavra, elas louvam a Deus. Só que tem aquela parte em que as pessoas elas pulam, elas rodam, elas gritam, elas expressam sua alegria. Só que quando elas saem da porta da igreja para fora, não muda nada. Continua tudo do mesmo jeito. Não há um diferencial na vida dessas pessoas. Ou seja, isso que é emocionalismo. É quando essa pessoa ela não consegue realizar nada do lado de fora da igreja. É como se Deus estivesse apenas dentro da igreja. Isso é emocionalismo. É quando a pessoa ela só sabe sentir a presença de Deus quando está dentro da igreja. Fora ela não sente. É quando essa pessoa só se sente motivada enquanto está dentro da igreja. Fora não fica motivada, fica desmotivada. Essa pessoa ela só se alegra quando está dentro da igreja. Fora ela não tem alegria. Ela só tem desejo de proclamar a palavra quando ela está entre as quatro paredes. Saiu das quatro paredes, ela não sabe o que é evangelizar uma pessoa. Ela não tem uma palavra de ânimo, ela não tem uma palavra de socorro, ela não tem uma palavra que vai fazer com que alguém se levante da sua vida difícil que está sofrendo. Ou seja, é alguém emocionado espiritualmente. Ele só sente Deus quando está na igreja. E às vezes esse sentir é apenas para aparecer ou para se mostrar que sente Deus. Isso é emocionalismo. Nós vemos isso muito normal nos nossos dias, pessoas que gostam de pular, de rodar, de falar em línguas e tudo mais. Só que quando ela sai da igreja, da porta para fora, não muda nada. A vida continua do mesmo jeito. Não há uma mudança na vida delas. Olha aqui, os discípulos, eles receberam o Espírito. Só que olha a história, logo depois do capítulo 2. Será que os discípulos, eles foram a mesma coisa? Do capítulo 2 em diante ou do capítulo 2 para trás, houve uma mudança na vida dos discípulos. Pedro, ele foi alguém mais maduro. Os discípulos amadureceram espiritualmente, entenderam a missão deles aqui na terra. E você, meu querido, você ainda está vivendo aquela vida de emocionalismo? Ei, quero ir para a igreja só para pular. Pula, 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 só que a palavra não está fazendo efeito. Roda, 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 só que a palavra não está fazendo efeito. Está falando tanto em línguas, mas não está fazendo efeito. Por quê? Porque isso está sendo apenas um emocionalismo da sua parte, não está fazendo efeito aquilo que você está recebendo dentro da igreja. Eu quero dizer isso a você, o emocionalismo
é muito perigoso na vida de um crente. Sabe por quê? Porque vai fazer com que você, dentro da igreja, sinta Deus, só que fora você não vai sentir. Vai fazer com que você, dentro da igreja, aparenta ter uma vida de crente, só que fora você não vai ter uma vida de crente. Vai aparentar que dentro da igreja você é alguém que gera frutos. Essa árvore tem frutos, só que do lado de fora as pessoas que convivem com você vai saber que você não gera fruto. Sabe o que é isso? Emocionalismo. E é algo muito diferente. Avivamento para emocionalismo. Porque avivamento é pregar o evangelho, é ser selado pelo Espírito Santo, é ir ganhar almas. Isso é avivamento. Enquanto o emocionalismo é apenas o pula-pula, é o roda-roda, é o falar em línguas toda hora, toda hora, toda hora, é aquele mover, aquela coisa, é só fogo que quer que cai do céu. Só que quando sai entre das quatro paredes, a vida continua a mesma coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você está vivendo no emocionalismo, muda o seu caminho e a sua mente e o seu coração. Entenda que Deus não quer que você seja um emocionado espiritualmente, mas que você seja uma pessoa centrada na palavra e em Cristo. Amém? E que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, curte, compartilhe e dê seu like. Deus te abençoe em nome de Jesus.